rinoplastia é uma cirurgia que já existe há muito tempo e essa característica de mexer com o nariz, ela tem principalmente uma vertente principal, é o convite da face para todo mundo. Então a primeira coisa que a gente percebe ou anota na hora que a gente observa alguém, além dos olhos, é o nariz. Então quando a gente fala de nariz, essa parte técnica chama-se rinoplastia na cirurgia plástica. A rinoplastia ela pode ser aberta, que chama exorrinoplastia, ou fechada, que é mais tradicional. A exorrino basicamente é aqueles narizes negroides ou que tem essas características, pois eles são com asas largas do nariz e também são muito largos e macios, parecendo esponjas aqui em cima. Então eles são narizes muito complexos e difíceis de resolução, só com incisões internas. A incisão da exorrino geralmente é aqui na base da columela, que é essa parte bem perto do filtro, que é do lábio, mas eventualmente pode ser feito também incisões nas asas nasais, depende da abertura. E outra coisa que não podemos esquecer é sobre a respiração. Respiração é a parte funcional do nariz. Então todo mundo pensa muito esteticamente, mas tem que pensar funcionalmente. Então essas coisas não podem ser desagregadas. A rinoplastia ela pode ser atendida em termos de tratamento da ponta, que é uma subunidade, outra subunidade é o dorso, que é cartilaginoso, e o dorso ósseo. Então são três áreas principais que o nariz tem. Essas três elas podem ser atacadas em conjunto numa cirurgia e ser corrigidas dessa maneira, ou pode ser separadas. Enxertos depende muito da característica que você quer alcançar. Uma ponta mais fina, mais firme, às vezes são pontas caídas, então tem que fazer um up da ponta. Fraturas geralmente são indicadas quando as bases dos ossos são muito largas, como o nariz de japonês, né, ou oriental, e também os narizes negroides, só que esses às vezes necessitam complementos com enxertos para fazer mais altura, pois geralmente são mais baixos, né? O nariz italiano, o caucasiano já é mais alto, comprido, então dá mais amplo tratamento nessa área. Rinoplastia pode ser feito tanto com anestesia geral, local ou local e sedação, mas situações técnicas que não exigem muito, a local é mais adequada. Mesmo uma raspagem de dorso nasal, que é o osso, ele é anestesiável com local. Tempo de cirurgia é variável. Uma ponta nasal pode gerar em torno de 40 minutos a 1 hora. Uma exorrino nessa situação também pode ser assim. O dorso nasal já é uns 20 minutos. Então, uma cirurgia de nariz geralmente gira em torno de 40 minutos a 2 horas. E isso pode se incluir, inclusive, o tratamento do septo nasal. Septo nasal tem duas áreas septais. A óssea, que é a parte de trás, e a parte da frente, que é a cartilaginosa. A cartilaginosa, sim, eu trato ela, sempre que é uma necessidade, pois ela pode complementar o resultado da rinoplastia. Agora, o desvio de septo ósseo já é o contrário. Esse já tem que, em caso de laterorrenia, ou seja, o nariz está bem lateralizado, só as fraturas ósseas não vão ser suficientes para mobilizar, e aí já são cirurgias mais complexas. Hoje se usa materiais de duas situações, uma interna, que é por causa da cirurgia que acontece internamente, que é o septo principalmente, ou também a incisão interna, que é o tampão nasal. Ele pode ser com perfuração, então permite-se a respiração, ou simplesmente colocar oclusivo, pois demora em torno de 6 a 12 horas para se tirar o tampão. A parte externa já chama-se splint. Antigamente se usava muito gesso. Esse splint que é? Nada mais que um material chamado termoplástico. A gente aquece ele previamente e depois modela ele no nariz que já está pronto. Essa demora em torno de 4 a 5 dias, em média, para se tirar o splint. Após isso é feito materiais de curativos externos, a base só de microporagem, só para dar firmeza e segurar um pouco o inchaço nasal. Bom, uma vez que retirou isso daí, que em torno até de 4, 5 dias, quando há pontos externamente por causa da exorrino, também é mais ou menos nesse período que se tira esse ponto,
A cicatrização final desse cortezinho, que nem vai ser perceptível com o tempo, embora nunca irá sumir. Toda cicatriz no corpo humano sempre fica uma marcazinha, mas ele vai ser menos perceptível em torno do terceiro mês para frente. Quanto à resolução total de um nariz, é em torno de 6 meses. Tá? Embora após esse período ainda possa haver uma modelagem, porque existem pessoas que têm mais resistência na parte de inchaços linfáticos. Então isso depende muito de pessoa para pessoa. Mas em média, 3 a 6 meses é um período que a pessoa já consegue enxergar o resultado do nariz. O primeiro mês é um primeiro mês mais de cuidados. Não pode exercícios físicos, exposição a sol. Quem usa óculos não pode, porque pode marcar a parte nasal, principalmente a parte óssea. Não se deve dormir na posição lateral e nem de bruços por pelo menos 30 dias. Após esse período é difícil de você controlar, embora o nariz nunca vai estar muito apertado nessa posição. Mas é óbvio que uma vez que ele se pressione, no período de 3 meses ainda da cirurgia, vai haver inchaços residuais. Sinusite não vai curar com uma cirurgia de rinoplastia, pode melhorar com uma cirurgia de desvio de septo, então a septoplastia, mas não quer dizer que vai ser curativa, porque pode ser já um processo crônico. Rinites não vão melhorar com rinoplastia, pois são processos inflamatórios e geralmente de característica alérgica. Qualquer uma dessas situações de inflamação, ou seja, rinite, sinusite, ela não tem finalidade na cirurgia. A rinoplastia ela tem finalidade morfológica, ou seja, vai mudar a forma como é visto.